Então vamos lá, então Prabhupada Bhaktisiddhanta Vaibhava, né? Prabhupada, como é que é? Bhaktisiddhanta Vaibhava, né? Bhaktisiddhanta Vaibhava, né? Que é um livro de Bhaktivikasha, né? Swami, né? Que ele fez aí uma biografia de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Muito bom livro. Então tá falando, mas convencer os estudiosos, porque estava falando assim que ele falava que era muito fácil você pregar, né, na Índia, pregar para as pessoas que são mais assim simples, né, mas pregar para as pessoas intelectuais, assim, para as pessoas eruditas era mais difícil, né? O próprio Bhaktisiddhanta falou, somente quando os juízes, né, usarem Tilaka Vaishnava, a gente vai entender que a pregação está funcionando, né? Mas convencer os estudiosos não era fácil, pessoas apaixonadas por sua própria inteligência eram as menos propensas a submeter a mensagem da divindade, né? E, na verdade, esses intelectuais eles tinham tendência também de enfrentar Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? E ele estava sempre muito disposto, assim, estava muito pronto, assim, preparado, né? Para realmente... ele era muito receptivo para o Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Então, por exemplo, quando a pessoa vinha com argumento, né? Por exemplo, né, nesse passatempo que tem com o Dr. Kapoor, né? Que é muito famoso, né? Que já contou, mas que o Dr. Kapoor, que era um personalista muito pesado, assim, intelectual, assim, era um guiane, assim, né? Pesadíssimo. E quando Giri Maharaj tentou pregar para ele, né? Que era sobre o Prabhupada Bhaktisiddhanta, não deu certo, porque ele falou, não conseguiu convencer. Ele falou, mas meu mestre espiritual vai convencer você, ele falou. O sannyasi falou. E aí quando o Prabhupada Bhaktisiddhanta foi falar com ele, né, foi conversar com ele, o Kapoor disse que ele ficou sentado e só falou Lila de Krishna com ele, não tocou nada de Mayavad, nenhum tópico disso. Não falou nada disso. E depois o Dr. Kapoor ficou cativado, né, assim, ele falou, né, ele ficou muito cativado. Ele era, imagina, ele nessa época, né, assim, ele era tão inteligente, tão erudito, que ele tinha o serviço dele, né, ele participava da banca examinadora dos PhD. Né, ele examinava assim, né, uma pessoa muito inteligente. Enfim. E aí quando o Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele acompanhou o Prabhupada Bhaktisiddhanta 6 meses, e toda vez que o Prabhupada Bhaktisiddhanta dava palestra, todo dia, ele levantava a mão, né? O Prabhupada Bhaktisiddhanta perguntava, tem pergunta? Ele levantava a mão, e o Prabhupada Bhaktisiddhanta ignorava ele, não deixava ele fazer pergunta, né? E ficou 6 meses, depois ele se rendeu ao Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? E claro, mas quando ele chega... então assim, o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele não era muito de rejeitar as pessoas, assim, né? Não, os caras muito, né? Muito intelectual, não quero saber dele, esses argumentos não quero saber. Não, ele absorvia isso e como ele era muito erudito, né, em todos os assuntos, dizem que não tinha nada que ele não sabia, né? Imagina, ele leu, não sei, acho que umas 3 bibliotecas assim, inteiras, né? Então ele estava muito preparado, né, para assim, derrotar esses adversários, né? Então, para aqueles que com fé no Shastra, para a pessoa que tinha fé no Shastra, ele fornecia evidência shastriya, né? O que é evidência shastriya? O que é isso? O que é isso? Baseado no Shastra. Baseado no Shastra, mas com a revelação, né? Shastriya é uma coisa que está relacionada à revelação, né? Não é uma coisa assim que está bem conectada com a revelação divina, né? É uma pramana, mas assim, é uma shastriya, por exemplo, o que o Bhagavatam, Bhagavad Gita, tudo que vem disso é shastriya, shastra, né? Porque Vyasadeva, né, escreveu o Bhagavatam sobre uma revelação divina, né? Uma coisa assim, né? Mesmo quando a gente entende, por exemplo, o Ramayana, né? O Ramayana, né, de Valmiki Muni, né? É shastriya shastra, porque ele teve uma revelação, né? É uma coisa assim. Muito legal isso, porque Satyanarayana explica, por exemplo, que ele fala que tudo se cuidar. Isso é muito legal, esse pensamento dele, porque de Satyanarayana Babaji. Porque o que ele fala, né? Que eu já vi isso mesmo que ele falou. Você está tendo o Darshana, quando você tem o Bhagavata, quando você tem Bhagavad Gita, quando você tem o Chaitanya Charitamrita, enfim, é Darshana que você está tendo, né?
E não é uma filosofia assim como outras filosofias. E Shastriya é isso, é uma coisa que é revelada, né? Então é um conhecimento que é revelado, né? Shabda Brahma, né? É tudo isso. Né? Então ele dava evidências Shastriya profundas para endossar sua posição. E para aqueles que só aceitavam a lógica e a razão, ele oferecia argumentos esmagadores, baseados na lógica e na razão, né? Que levavam à mesma conclusão. Entre os intelectuais modernizados que ele encontrou, os mais honestos ficavam muito gratos por Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta não se limitar aos temas Shastriya tradicionais e ao apresentar Harikatha. Então é incrível isso, né? Porque estava preparado, né? Ele era extremamente preparado, né? Ele podia abordar qualquer, né? Qualquer assunto, né? Por exemplo, se ele estivesse hoje aqui, ele ia falar de tudo, né? Assim, não é que ele ia, né, ficar só limitado ao Shastra, né? Porque um pregador ele não pode se limitar só ao Shastra, né? Como, por exemplo, Bom Maharaj, né? Bhakti Irdai, né? Irdai? Bom Maharaj. Quando ele foi à Alemanha, né? Bom, à Inglaterra primeiro, ele pediu conselho para César Maharaj. César Maharaj falou assim: lê jornal. Lê jornal, né? Assim, porque é verdade, porque você chega lá, vai falar, porque o Bhagavatam falou isso, né? Porque Nishin Randev, não, lê o jornal, aí que você pode não ter argumento para falar com eles, né? Então isso era muito, muito inteligente, né? Assim, como o próprio Bhaktisiddhanta, imagina, naquela época ele conseguia, né, dar argumentos assim intelectuais para as pessoas que eram intelectuais, né? E também ele podia abordar todos os aspectos da vida e todas as questões sociais. O próprio Bhaktisiddhanta ele foi um revolucionário, ele, né? Imagina, andar de carro, né? Vestir blazer, um casacão aí. É uma coisa assim, né? Vestir sapato de couro, né? Não sei que couro era, mas enfim. Isso é o próprio Bhaktisiddhanta, né? Assim, disposto a pregar mesmo, né? Então ele não hesitava em corrigir os estudiosos respeitáveis, né? Mesmo que por elogiá-lo de forma inapropriada, mesmo que por elogiá-lo de forma inapropriada, né? Quando elogiado pelo, sei lá, não sei o que, PSJ, não sei se é padre, acho que não, né? Johnsons, né? O principal professor, né? Esse é um título, né? De um colégio lá, Xavier, né? Muito famoso, né? Em Calcutá, por propor uma filosofia extremamente elevada, né? Ele foi elogiado. Não, você está propondo uma filosofia extremamente elevada. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati respondeu que essas verdades não faziam parte, nem eram compatíveis às filosofias deste mundo, pois essas eram a Dokshaya, ultrapassando a gama do conhecimento experiencial mundano, né? Incrível. Mais além, na conversa, quando Jonas, né, expressou apreço por suas ideias, para Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, esclareceu que ele não estava falando de ideias, mas da realidade. Durante essa época, o empirismo, ou mais especificamente o positivismo lógico, era a visão do mundo predominante entre os intelectuais ocidentais, né? E esses laicos, né, ultramarinos, né? E seus laicos, né, ultramarinos, né? Por influência do pragmatismo científico, o empirismo e o racionalismo que no Ocidente haviam sido colocados um contra o outro, tornaram-se imperceptivelmente sincretizados em uma amálgama, em grande parte ateístas, né? Seus adeptos arrogantemente convencidos de que o conhecimento é alcançável apenas por meio de faculdades cognitivas e até mesmo considerar qualquer coisa além disso é mera bobagem, adequado apenas para os ignorantes, né? Em uma contração sem precedentes, totalmente contra o grão das tendências contemporâneas de pensamento, o próprio Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur repetidamente falou e escreveu contra as falácias inerentes aos métodos materialistas para adquirir e avaliar conhecimento, pois tais sistemas epistêmicos subverteram o próprio alicerce da cultura espiritual védica, ou seja, ouvir submissamente das autoridades, né, sobre a verdade absoluta, né?
e não ficar simplesmente aferrado a esses conceitos limitados, né? Então, desde o início, ele arrancou das raízes assim, essas abordagens, né? Que eram muito racionais, empíricas, ou seja, na época era isso, ninguém, como é hoje, né? Essa é a influência que a gente tem hoje, né? Que religião é coisa de bobo, de ignorante, pessoa sentimentalista, ou seja, que a religião já não existe, que você não precisa disso, mas isso é uma bobagem, entendeu? A religião ela sempre existiu, né? Sempre existiu, desde que o homem, se a gente pensar, o homem das cavernas, uma coisa assim, né? Desde essa época, o índio, né, que vê a lua, que vê o sol, sei lá. E até hoje, ou seja, então, mesmo hoje, né, com tantas, né, descobertas, a ciência progrediu, a gente vê, né, que eles chegaram a um ponto, né, que eles pensaram, né, pelo fim da religião, e tudo tem que ser explicado pela ciência, né? Só que a ciência não consegue explicar, né, as coisas mais básicas, elas não conseguem explicar, são limitados, né? E o Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele pegou esse ambiente, né? Ou seja, as pessoas estavam como assim, fazendo uma revolução, né? Assim, não queriam mais acreditar num Deus, né? Porque também Deus estava sempre naquele conceito, né? Junto com o Estado, né? Então veio essa concepção de que era uma forma de dominação, né? Então, pelo fim da religião, pelo fim dessa baboseira, né? Tipo assim, né? E o Prabhupada Bhaktisiddhanta pegou isso, né? Mas ele estava aí como, assim, não, falando da realidade, o plano Adoksha. Por exemplo, uma vez quando o Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? E tem um discípulo dele, né, que eu não lembro quem, que era bem erudito, que foi convidado para dar aula na faculdade, né, do Chaitanya Charitamrita. E ele ficou muito alegre, chegou lá fala com o Prabhupada Bhaktisiddhanta, de jeito nenhum. Chaitanya Charitamrita não é para faculdade, não é para ateístas, não é assim, tipo assim, começou ele era assim, né? Assim, mas era uma oportunidade de pregação, mas ele sabia, né, diferenciar a coisa, né?